Mas eu tinha um canivete que eu tinha ganhado de um amigo meu lá de Neves, de Ribeirão das Neves. Nessa época eu tinha mudado pra Belo Horizonte. E eu andava com esse canivete na cintura o dia inteiro. E era pra ele. E eu falava o tempo inteiro. Eu falava, quando eu tinha 11 anos, foi a última vez que ele agrediu minha mãe no quarto. Eu lembro que eu tava assistindo um filme do Matrix, inclusive. E eu escutei. Já era normal, a gente escutava com uma certa frequência. E a maioria das vezes a gente só gritava e chamava a polícia. Mas dessa vez eu dei um impulso, eu fui lá e comecei a dar soco em bico da porta do quarto até ele abrir. E ele meio que veio pra cima de mim. E aí sim, minha mãe reagiu. Minha mãe só reagia quando ele vinha pra cima de mim. Minha mãe nunca reagiu enquanto ele batia nela. É, E eu acho que ali eu falei pra ele ali. Eu falei pra ele assim, você não põe a mão nela mais. Foi com 11 anos. E ele parou um tempo. Pelo menos na nossa frente. É, Mas a gente escutava ele tentando afogar minha mãe. Teve algumas situações complicadas. E depois de um tempo, pelo menos na nossa frente, ele parou. Até quando a gente mudou pra Belo Horizonte, com 13 anos. E ele voltou a agredir ela na cozinha lá de casa. Eles chegaram e começaram a discutir. E ele foi enforcar ela na parede. E eu ouvi, saí correndo do quarto. Peguei e dei nele a cadeirada. E ele veio pra mim e eu comecei a dar soco nele. E ele começou a confusão toda. E a hora que acabou, eu falei com ele, eu vou te matar. Eu falei com ele, você não dorme nessa casa mais. Se você dormir, você vai acordar com a faca no pescoço. E eu andava com um canivete na cintura 24 horas pra ele.